Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos de volta às nossas lives de quarta-feira. Espero continuar aqui com vocês. Estava de férias, depois o Rafinha, meu filho, operou, depois esse começo de gestação. Para quem não sabe, eu estou grávida de 10 semanas. Está vindo aí o Tomás, meu baby, depois da Luísa, do Rafa, né? Depois de 5 anos, a terceira gestação foi extremamente planejada, né? Nós queríamos muito esse terceiro filho e aí Deus nos presenteou com a vinda do Tomás. Então eu tô de 10 semanas, tô bastante enjoada, né? Quem é mãe aí sabe. Aquela fase do enjoo chata, né? Mas é uma fase que passa. Então estamos aqui, de volta com as nossas lives. E hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante, que é como lidar com a frustração, tá? Por favor, aquelas pessoas que têm filhos, que têm sobrinhos, que tem alunos que dão aula, né, que se interessam pelo assunto, encaminha ali um aviãozinho, né, a setinha, para que eles possam ter acesso também. E eu tenho uma novidade para vocês. A pedido de muitas famílias que me seguem aqui, né, de muitas pessoas, nós criamos um canal no YouTube. Então, depois eu vou digitar o nome, Thalita Martins Educa. O canal já está disponível, eu coloquei já algumas lives no canal, coloquei alguns vídeos curtos e tem um projeto específico para o YouTube, no qual eu vou tentar fazer um vídeo, uma proposta educativa, pelo menos uma vez por semana, que vai ser especificamente do YouTube. Mais para frente, eu quero deixar as lives todas só no YouTube. E aqui o Instagram, uma comunicação um pouco mais rápida, com vídeos mais curtinhos e mais educativos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Vamos falar então deste tema, como lidar com a frustração. É um tema bastante comum, né? Eu vou começar com algumas historinhas para vocês entenderem o quanto é comum e o quanto as famílias, muitas vezes, por falta de instrução, por falta de formação, elas se atrapalham para lidar com os momentos em que o filho precisa sim ser frustrado. Vou começar com algumas situações que acontecem na minha rotina e que é fácil de falar para vocês, né? Eu trabalho em duas unidades mais ativamente, que é a unidade da educação infantil e a unidade do Fundamental 1. Na unidade da educação infantil, tem sempre um vendedor ambulante de balões, aqueles apetrechos que ficam piscando, soltando luz, né? E por fim, ele fica sempre na hora da saída, esse vendedor ambulante, né? Ele fica na calçada, próximo ao portão de saída central da escola, que é um local público que eu não tenho, né, gerência sobre aquele local. Enfim, o vendedor está fazendo o papel dele, a função dele, o trabalho dele, que é vender. Por fim, né? O que acontece? Quando nós estamos saindo com as crianças, eu tenho uma criança de educação infantil, são 100% dos casos, as crianças pedem: mãe, me dá um balão, mãe, me dá uma luzinha, mãe, me dá uma espada, mãe, me dá... E aí, a maioria das vezes, a gente não quer dar por vários motivos. O primeiro, porque a gente não tem o dinheiro naquela hora. O segundo, porque a criança não precisa daquele brinquedo, né? E o terceiro, porque não, né? Eu não vou comprar hoje. E por fim, a criança sai esgoelando, chorando. E a gente passa aquele papelão na frente da escola, põe a criança no carro. Demora-se ali em torno de 20, 15 minutos para a criança se acalmar, porque nós falamos não, nós não compramos o balão, nós não compramos a espada, nós não compramos a luzinha que brilha. E aí, coloca então a criança no carro e a criança, por fim, chora,
15, 20 minutos, às vezes dorme no carro, na saída da escola, tem que acordar para dar jantar, a criança fica enjoada, todo aquele desfecho que nenhuma mãe quer no momento da saída da escola. E o que acontece? Esses dias eu recebi um comunicado, né, de uma família, que não foi a primeira, tá, gente? Várias famílias falam isso. Pedindo para que a gente tire o vendedor ambulante da calçada da escola, né? Porque ela não aguenta mais aquela situação no final, na hora da saída. Então, veja, eu não tenho gerência, eu não posso, né, tirar o vendedor ambulante de frente da escola. O que eu posso fazer, às vezes, é só dizer, olha, eu vou ver o que é possível, mas é o trabalho dele, ele tá na calçada, a calçada é pública e eu não tenho muito o que fazer, certo? E aí a família às vezes fica brava com a escola, fica brava com as pessoas que estão ali, porque nós não agimos, porque o motivo é né? A frustração do filho quando a família fala, não, eu não vou comprar a espada, eu não vou comprar a luzinha que brilha, eu não vou comprar o balão. E aí acontece todo aquele piti, toda aquela birra, e por fim a família fica extremamente irritada, a criança irritada. Então veja, são nessas primeiras situações de frustração que a gente ensina os nossos filhos, que a gente ensina as nossas crianças e depois os nossos adolescentes a lidar com as contrariedades da vida, né? Porque normalmente o que gera essa impaciência, né, na criança, esse piti, esse show, essa birra, é a contrariedade. E por que ela está sendo contrariada? Porque normalmente o pai e a mãe não quer ceder àquela vontade, porque nós sabemos que não é possível naquele momento e não é adequado para a criança naquele momento, certo? E aí, por fim, a criança faz o show e a gente acaba se irritando com tudo aquilo. E em muitos casos, para que nós possamos diminuir toda aquela tensão, a gente acaba cedendo e comprando então o balão, a espada, né? E aí eu acabo induzindo que o meu filho, todas as vezes que ele saia da escola, ele queira a espada, o balão, a luzinha que brilha, e eu vou cedendo, e eu não coloco ele em situações de frustração, eu não coloco ele em situações de contrariedade, ele não sabe lidar com a impaciência, ele não sabe lidar com o não, ele não sabe lidar com diversas emoções, né, que acontecem no momento que ela é afetada, que a criança é afetada porque ela não conseguiu o que ela queria. E aí, o que isso tem a ver, então, com as situações um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais complexas? Então, esses dias eu recebi uma família aqui no Instagram que me procurou desesperada, tem uma filha adolescente, e que a menina, o namorado terminou e ela tomou uma cartela de antidepressivo. Né? O que faria nessa situação? Eu, claro, conduzi, não é uma família aqui da região, eu expliquei mais ou menos, fiz as orientações básicas, prévias e encaminhei até mesmo para profissionais específicos, né? Mas o que leva um adolescente, né, cometer uma situação tão desastrosa dessa, né, a ponto de tomar uma cartela de antidepressivo, ou querer se automutilar, ou querer tirar a própria vida? Um dos motivos, tá, gente? Não vou dizer que é o único motivo, é sim a falta de saber lidar com os momentos de frustração. E é importante a gente entender que, assim como nós precisamos treinar, né, educar os nossos filhos para que eles cheguem na adolescência e não se envolvam com drogas lícitas, ilícitas, não fiquem viciados, né, em drogas, não fiquem viciados em jogos, em pornografias, nós também precisamos educá-los, treiná-los, para que eles consigam suportar, né, as frustrações que acontecerão na vida. Por quê? Porque a vida, ela é instável, tá, gente? Nós passaremos por situações, todos nós aqui que somos adultos, que estamos aqui a maioria assistindo a live, nós passaremos por momentos de tristeza, de perdas, de dificuldades financeiras, afetivas, amorosas,
E é isso, a vida ela é revestida por momentos bons e momentos ruins. E se a gente não prepara uma criança desde pequena, que a vida é assim, quando ela se deparar lá na adolescência com situações em que ela é frustrada, em que ela passa por um momento de tristeza, né, um momento de dor, de sofrimento, de sacrifício, ela não tem estrutura interna para lidar com aquela situação. E quando a gente não tem estrutura para lidar com as situações, a nossa primeira reação, né, o nosso primeiro sentimento, que é a primeira emoção que vai surgindo, é o medo. E o medo, normalmente, ele gera o quê? Ele gera aquela sensação de fuga, né? Então, as pessoas tentam fugir da situação. E uma das formas de fugir da situação, no caso dos adolescentes, é fazendo, né, automutilação, é cometendo situações desastrosas, né, com a própria vida e assim por diante. Então, veja, quando as pessoas me procuram falando assim, nossa, Thalita, mas meu filho é muito pequeno, eu tenho que me preocupar com isso? Sim, porque é desde pequeno que nós conseguimos educar os nossos filhos para gerenciar as suas emoções e os seus sentimentos. Porque diariamente eles serão afetados com coisas que vão os deixar alegres, com coisas que vão satisfazer os seus prazeres, as suas vontades, e também serão afetados com coisas, né, que resultarão em emoções e sentimentos de raiva, de tristeza, de medo, que gerem a frustração, que gerem uma série de outras emoções e sentimentos ruins. Quando a gente não gerencia a emoção e o sentimento ruim desde pequeno, a criança cresce sem saber lidar com isso e a gente acaba cedendo às vontades e ela cresce sem ter estratégias, sem ter repertório, sem ter ferramentas para lidar com as diversas situações da vida que não são sempre boas, que geram frustração, tá? Então, eu vou dar uma outra situação que aconteceu esses dias com a minha filha mais velha, né? Ela é bastante emotiva, a Luísa é bastante sentimental, ela é melancólica, né? E ela sempre procura, perante uma situação que ela tenha que se colocar, às vezes, com uma colega, um colega de sala, ou algo que afetou ela negativamente, ela tem uma tendência, primeiro, a recuar, né? Ela tem uma tendência a se contrair para entender o que está acontecendo e são raras as vezes que ela entra em ação reagindo, se defendendo. E aí a gente explica para ela, né, Luísa, em muitas situações você não precisa reagir agressivamente, você vai ter que reagir, ou melhor, agir para se colocar, para que o outro te respeite, para que o outro entenda que a relação ali, né, tem um limite, né? E aí, esses dias, ela me contou uma situação que aconteceu na escola com uma colega. A colega foi um pouco desrespeitosa com ela chegou chorando, né, em casa. E aí ela falou, mãe, você tem que entender que eu não sou igual a você, que eu não sou assim, de falar, de se defender. Eu não consigo ser firme igual a você, né? Você imagina uma mãe educadora escutando o que a filha falou, né? Que a amiga tinha ofendido ela, tinha falado umas coisas pra ela, parará, enfim. E ela não conseguiu se colocar perante aquela situação, certo? E aí, na hora, veio aquele instinto materno de falar, Luísa, amanhã você chega na escola e põe um basta nessa amizade, e chega, e acabou, né? Eu falei, não, peraí, não é assim que eu explico para as famílias e não é assim que eu estudo, não é isso que eu estudo e não é assim que eu tenho que explicar para minha filha, né? Então, veja, a importância dela saber lidar com aquela situação, né? De desprezo, de indiferença, de desrespeito do amigo, certo? Que para uma mãe escutar aquilo é como se enfiasse uma faca no meu coração. Entretanto, não vai ser a primeira e nem a última vez que ela será desrespeitada por uma amiga,
que ela será ofendida por um colega, né? Que ela será desprezada. E aí na hora eu falei, filha, você tem que entender que nem todos nós seremos queridos por outras pessoas, nem todas as pessoas vão gostar da gente, nem todas as pessoas vão achar a gente bonita, nem todas as pessoas vão querer conviver conosco, certo? Isso é a lei da vida, certo? Dado essa circunstância toda, você vai precisar saber se colocar perante algumas pessoas. Isso não quer dizer que você tenha que ser agressiva, desrespeitosa, mas você vai ter que colocar um limite na relação para que você para que as pessoas não te desrespeitem. Porque uma coisa é a pessoa não gostar de você, ela tem todo o direito de não gostar de você. Nossa, você falou isso para sua filha, eu falei, ela vai ter que lidar com esse tipo de frustração, que nem todo mundo gosta dela, que nem todo mundo quer ser amigo dela, que nem todas as pessoas vão convidar ela para festas de aniversário. É isso, a vida é assim, não vai mudar, certo? E aí eu disse então para ela, filha, o que você precisa entender é que nem todas as pessoas vão te respeitar, vão gostar de você, vão ser queridas, né, vão ser carinhosas, afetivas. O que vai fazer com que você se sinta melhor é a forma como você vai se colocar nessa situação, que é sendo firme e exigindo respeito. Aí ela repetiu de novo, mãe, mas eu não sou igual a você, né? Eu não consigo ser assim igual a você. Falei, de fato, você não é igual a mamãe, porque nós temos características e temperamentos e natureza diferente, mas você vai precisar lidar com tudo isso, tá? Se você não, uma hora ou outra, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas você vai ter que aprender a lidar com alguns amigos, alguns colegas da sua sala, né? Com algumas amigas, para que você consiga estabelecer uma relação saudável e prazerosa para ambas as partes, e principalmente respeitosa. Então veja, eu trouxe aqui 3 situações para a gente ensinar para as crianças e para os adolescentes a importância de lidar com a frustração. Por quê? Porque a vida é instável, nós teremos que lidar com diversas circunstâncias em que nós teremos alegrias, tristezas, momentos de desgraça, que eu detesto essa palavra, mas é verdade, né? E a vida assim, não tem o que fazer. E quando a gente pega a situação do vendedor ambulante na frente da escola, de uma criança que vai lá e desrespeita, desacata, acaba sendo agressiva com a outra, né? E de um adolescente que após terminar uma relação com um namorado, a namorada, enfim, sente que tudo aquilo tá acabado e aí toma uma cartela de remédio porque não sabe lidar com as frustrações e com as dificuldades da vida, a gente entende que nesses 3 exemplos aí, se nós, educadores, pai, mãe, professores, ensinarmos para as nossas crianças e os nossos adolescentes que a vida ela é repleta de circunstâncias alegres e tristes, de momentos que a gente vai receber sim, de momentos que a gente vai receber não, e que nós teremos que gerenciar as nossas emoções e sentimentos para termos bons comportamentos. Porque esses bons comportamentos, eles vão gerar as nossas atitudes, as nossas ideias e eles vão manter uma linha de base dos nossos comportamentos. Então, quando a gente pensa só lá no adolescente, a gente esquece que todo problema tem um tempo de gestação. Assim como um bebê precisa de um tempo de gestação para nascer, um problema emocional da adolescência, um vício na adolescência, uma carência na adolescência, ela também teve um tempo de gestação. E aí a gente tem que voltar, procurar entender quais são as lacunas para que nós possamos, de alguma forma, preencher essas lacunas com estratégias, ferramentas, repertório, né? Para que este adolescente consiga lidar com as tristezas,
com as frustrações da vida. Agora, é muito mais fácil quando a gente aprende, quanto pai, mãe, educador, a fazer isso desde pequeno. E são nas pequenas situações da vida que a gente ensina um filho a lidar com frustrações. É quando nós falamos para eles: agora você não vai assistir televisão, o seu tempo já acabou. Você não vai comer bala hoje. Eu não vou comprar o balão na frente da escola. O seu amigo tem o direito de não querer brincar com você. Você precisa respeitar. E aí você vai falando, entendeu? Então, você está simplesmente ensinando o seu filho a lidar com os momentos de privação, com os momentos de negação, com os momentos de indiferença, porque todos nós passaremos por isso. Todos nós teremos situações em que nós seremos desprezados, em que nós seremos desrespeitados, em que nós perderemos algo que a gente gosta, em que nós não teremos sucesso num projeto. E aí nós teremos que lidar com esse tipo de frustração. Então veja, quando a gente ensina ao filho que ele tem horário para dormir, que ele tem horário para acordar, que ele tem horário para assistir televisão, que ele tem horário para brincar, que ele tem dias certos para comer determinados tipos de alimentos porque não são saudáveis, que ele não pode fazer o que ele quer quando ele quer e a hora que ele quer. Quando eu explico para o meu filho que mesmo eu tendo dinheiro, eu não vou comprar aquilo que ele está me pedindo porque ele não precisa, eu estou possibilitando situações para que ele aprenda a lidar com a frustração, tá? Thalita, mas isso é muito custoso. Sim, é custoso, porque a criança chora, a criança se joga no chão, a criança dá um piti, a criança faz um escândalo, mas à medida que você vai mostrando a sua intenção educativa, que você vai sendo firme e constante, a criança entende que não funciona, né? Que não vai funcionar ela se jogar no chão, que não vai funcionar ela bater a cabeça na parede, que não funciona ela... É claro que quanto menor a criança, mais tempo ela demora para compreender. Quanto maior a criança, mais tempo ela aprende mais rápido e ela começa a entender mais rápido, tá? Então, veja, é de pequeno que a gente vai ensinando e educando a lidar com as frustrações, tá? Tá travando? Ixi, voltou, será? Voltou? Oi, oi. Voltou travando. Puxa vida, o que será? E a minha internet tá com todos os pauzinhos aqui. Voltou? Não? Voltou, né? A Marina falou que voltou. Todo mundo voltou? Estão me escutando? Oi, oi. Voltou? Sim? Nós temos mais 5 minutos. Só me dê um joia se voltou? Tá bom. Então, veja, é de pequeno que nós ensinamos os nossos filhos, alunos, a lidar com as frustrações, tá? Não se esqueçam disso. Se nós não trabalharmos desde pequeno com situações básicas da vida cotidiana relacionadas à alimentação, ao sono, ao banho, à organização, às brincadeiras, né? Nós dificilmente conseguiremos... Ixi, agora tá falando que tá sem áudio. Hoje tá sem áudio agora? Vixe, Maria. Então, tem gente falando que o áudio tá funcionando, o Daniel tá falando que o áudio tá bom, ali voltou. Será que é a transmissão com algumas pessoas? Ó, a Marcela falou que tá normal, a Tamilin, a Fernanda, o Daniel. Tá, vou continuar. De qualquer forma, eu vou deixar a live gravada, tá? Pra quem entrou agora, a Cacau, anota aí, a Cacau me ajuda aqui, é minha assessora de marketing.
Anota pra gente aí o canal do YouTube para as pessoas, para elas poderem seguir, se inscrever, né? Diz que tem que se inscrever, ativar o sininho. Eu tô aprendendo, tá, gente? Então, a pedido de muitas pessoas aqui do Instagram, nós criamos um canal no YouTube, pra gente criar uma linha também de formação lá no YouTube. Então, Cacau, anota aí pra gente o YouTube. Então, pra fechar, gente, vamos lá. É necessário ensinar os nossos filhos, os nossos alunos a lidar com a frustração desde pequeno, tá? E como é que a gente ensina? Nas circunstâncias do cotidiano, da vida familiar, né? Nas circunstâncias básicas, simples, como eu disse, é repetitivo, mas é assim que a gente aprende, né? É na hora de dormir, é na hora de acordar, é na hora de se alimentar, é na hora de fazer a higiene, é exigir e fazer com que a criança cumpra com seus deveres, é falar não, sim, na hora certa e falar não para diversas coisas que nós sabemos que os nossos filhos não precisam e que aquele alimento, ou aquele pertence, ou aquele brinquedo não vai colaborar em nada com a formação dele social, intelectual, afetiva. Então, é dizer não. Muitas vezes nós temos dinheiro para comprar alguma coisa simples, mas nós não devemos comprar, porque a criança não deve comer naquele horário, porque a criança não precisa daquilo, e é nessas situações que a gente ensina a lidar com a frustração. Quem não treina, quem não traz esse repertório desde pequeno, quando a criança chegar na adolescência, né, que daí nós teremos um adolescente, ele terá mais dificuldades para lidar com as frustrações. E aí, quando eu não tenho repertório, quando eu não tenho estrutura, quando eu não exerci a virtude da fortaleza, acontece um grande problema. Eu tenho uma vontade fraca, e essa vontade fraca faz com que eu acabe agindo perante as minhas emoções, perante apenas os meus sentimentos. E muitas vezes as atitudes que são movidas pelas emoções e pelos sentimentos que não foram elaborados, que não foram educados, elas geram mau comportamentos e atitudes inadequadas. Por isso que a gente vê uma série de adolescentes cometendo, né, atos extremamente drásticos com relação a si e aos outros, porque não sabem, não foram educados, não foram treinados para lidar com a frustração. Tá bom? Gente, era isso. Parece simples, as dicas, né, são simples, as orientações são simples. Entretanto, o que garante o sucesso de saber lidar com a frustração dos filhos é a constância na sua ação educativa, na forma como você vai conduzir. Então, todos os dias, né, a Luísa e o Rafael me pedem um geladinho na frente da escola e eu não dou doce antes do jantar, né? E aí todos os dias eu falo não. Então é isso, nossa, os seus filhos fazem isso? Sim, os meus filhos fazem isso. E é nessa repetição, é nessa constância que a gente ensina os nossos filhos a saberem lidar com os momentos de frustração. Tá bom? Deixei aí para vocês o canal do YouTube. Vou preparar um conteúdo específico lá para o YouTube para vocês poderem acompanhar. E acompanhe aí os posts da semana, os feeds. Desejo a vocês uma ótima semana aí, final de semana também. Fiquem com Deus e até a próxima.